Olá a todos e todas, aqui é a professora Natália França para o canal Recta Ratio, este ambiente de direito internacional que mantemos eu e o professor Flávio Bastos, com vídeos curtos, mas cheio de conteúdo para os seus estudos e a sua compreensão de temas muito importantes. Hoje vamos falar de imunidade diplomática, em razão da comum confusão que se faz com o tema. Provavelmente você já ouviu ou leu em algum lugar que pisar no terreno de uma embaixada significa estar pisando naquele país da bandeira da embaixada, como se fosse uma viagem internacional sem sair do seu país. Isso não é verdade. O que é verdade é que o local goza de imunidade de jurisdição em relação ao estado receptor daquela missão diplomática. Vamos chegar lá. Em primeiro lugar, cabe explicar o que significa imunidade para o direito internacional. São prerrogativas especiais, portanto, já transformadas em direitos, reconhecidos às missões diplomáticas, às repartições consulares, às organizações internacionais, tanto com relação aos lugares físicos, quanto aos agentes e funcionários, para que esses consigam exercer plena e livremente as suas funções no país em que cumprem a sua missão, sem interferência da jurisdição do país receptor. Isso vem do costume jurídico internacional, que é uma fonte muito comum do direito internacional, antes mesmo de ser positivado em tratados. Portanto, estamos falando de isenção de tributos diretos e até indiretos em relação a bens, serviços, direitos relacionados à missão, como carros, imóveis, rendas, mercadorias, etc. Proibição de prisão em flagrante ou detenção dos diplomatas, inviolabilidade dos prédios das embaixadas, dos consulados e até dos domicílios dos diplomatas. Inviolabilidade também dos documentos, da correspondência, dos bens dos diplomatas. Imunidade de jurisdição penal, civil e administrativa. Calma, isso não significa que há impunidade ou falta de consequências jurídicas quaisquer a eventuais atos ilegais cometidos, mas não será o país acreditado, aquele que recebe a missão diplomática, que exercerá a sua jurisdição, e sim o país acreditante, aquele que enviou o diplomata. É lá o local onde ele será julgado. Há ainda a possibilidade de que a imunidade seja retirada pelo país acreditante, já que essa é uma prerrogativa da função e não da pessoa individual. E quem, portanto, detém a possibilidade de controlar, de remover, é o Estado que enviou o diplomata. Isso acontece, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, por exemplo, nas hipóteses de cometimento de crimes graves, em que a retirada da imunidade se dá a posteriori, depois do cometimento. As imunidades diplomáticas e consulares estão previstas, respectivamente, em duas grandes convenções: a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e a também Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Quanto às mesmas regras, mas não para representantes de outros estados, e sim representantes de organizações internacionais, são geralmente regidas por acordos bilaterais entre o Brasil e cada uma das organizações de que o país é membro e ou que possui sede ou representação em território brasileiro. Especificamente para os funcionários da maior organização internacional que temos, a ONU, e as suas agências especializadas, há tratados específicos que já falam sobre o assunto. A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas de 1946 e a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas da ONU também. Vale mencionar, por fim, que esse direito só tem efeito no país em que a missão esteja instalada. Então, se o diplomata está em missão no país X e viajar para o país Y para passar um feriado, férias, ou seja, sem o intuito de atuar como representante da sua missão, ele não terá direito à imunidade nesse outro país. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Até mais!